Boa noite, pessoal. É sempre um prazer voltar a casa. E cuidado com a propaganda enganosa, né? O Moacir faz uma propaganda assim, essa fala brilhante da Dala. Eu não sei onde que ele achou isso. Mas vamos ao trabalho. Pedindo que Jesus nos ampare, nos envolva e que eu consiga, né, João? Passar a mensagem com fidelidade e com muita humildade no coração. Porque esse é o nosso objetivo. Aprender com humildade. Não é porque eu estou aqui à frente que eu sei mais que vocês. Eu sempre digo que às vezes a gente é um pouquinho mais ousada, né? Um pouquinho mais de coragem, mas todos nós podemos fazer isso aqui, tá? É só ter um pouquinho de coragem. E vamos ao estudo então. João, é o de baixo que passa, né? O maiorzinho. Tá. No capítulo 2 do Livro dos Espíritos, que a gente costuma fazer uma questão no nosso estudo aqui, né? Dos elementos gerais do universo, propriedades da matéria. É uma pena que a gente não tenha tempo para explanar com mais propriedade a propriedade da matéria, né? Mas na questão 30, Kardec então pergunta aos espíritos: a matéria é formada de um só ou de muitos elementos? Essa foi a questão que Kardec propôs aos espíritos. E eles brilhantemente responderam: de um só elemento primitivo. Então a matéria é formada de um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. E eu coloquei aqui que essa matéria primitiva em que nós estamos inseridos, estamos imersos, é o fluido cósmico universal. É de onde origina todas as coisas que estão sobre a Terra, embaixo da Terra, no mundo espiritual, em todo o universo. A matéria se chama fluido cósmico universal. Então, da questão 30, é só isso que nós vamos falar e nós vamos ao Evangelho. Estamos iniciando um capítulo novo hoje, né? Capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. E a gente vai iniciar assim. Qual a relação do Espiritismo com os 10 mandamentos? Porque eu acredito que todos nós sabemos, né? Que esse aqui é o 4º mandamento da lei de Deus. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. É o 4º mandamento da lei de Deus. Qual a relação que o Espiritismo tem com os 10 mandamentos? Então nós colocamos aqui as 3 revelações. Só a título de cultura, viu, gente? Porque o nosso Evangelho, ele é mais profundo. Nós vamos falar de uma coisa muito bacana hoje, né? Então, a relação que o Espiritismo tem com os 10 mandamentos é a seguinte: Moisés, a primeira revelação, com a sua mediunidade maravilhosa, né? E recebeu, né, com a tábua dos 10 mandamentos, abriu o caminho da moral cristã. Então, Moisés começou a abrir o caminho da moral cristã. Porque naquela época, os hebreus eram pessoas truncadas, muito materialistas. Não entendiam nada de moral. Então, eles ainda viviam na época do olho por olho, dente por dente, bateu, levou, né? Que eram as leis também estatuídas por Moisés. Um povo muito longe, né? Da sabedoria, da inteligência, da moral. Então, era o povo primitivo. Jesus, a segunda revelação, pela sua pregação evangélica, continuou a sua obra. E ao Espiritismo cabe a tarefa de terminá-la. Olha que coisa linda, né? Então, é só essa relação que o Espiritismo tem com os 10 mandamentos. É grandiosa.
a relação do Espiritismo com os 10 mandamentos, né? Mas o que nós vamos falar hoje é uma coisa que envolve a todos nós. Por quê? É o capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, itens 1, 2, 3, 4. Nós vamos ficar aqui hoje até a meia-noite, né? Até eu falar esses 3 itens aqui vai demorar um pouco, né? Mas o tópico que nos coube hoje, vamos falar da piedade filial. Então, todos nós, né, gente? Estamos aqui, ó. Quando fala dos 10 mandamentos, não matar, não adulterar, não roubar, aí a gente fala assim, não, esses aí não foram feitos para mim, porque eu nunca roubei, eu nunca matei, não é? Mas todos nós temos pai e temos mãe. Não é verdade? Muitos de nós não temos filhos. Mas pai e mãe, uma vez que nós estamos aqui na Terra encarnados, é porque nós viemos de alguém. Portanto, esse mandamento, ele é muito importante, né? Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Todos nós temos um pai, temos uma mãe, e que devemos honrá-los infinitamente, fazendo a nossa parte com relação a essas criaturas que nos colocaram no mundo. A minha parte é piedade filial, mas o capítulo continua com os meus sucessores, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, que é o assunto da próxima quarta-feira. Depois, a parentela corporal e a parentela espiritual. E, por último, as instruções dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão dos filhos. Aguardem. Nós precisamos ouvir esse capítulo, porque nunca vimos na face da terra, como hoje a gente vê, essa ingratidão. Essa falta de piedade dos filhos para com os pais. Nós estamos aprendendo da maneira certa, estamos numa escola que nos ensina com excelência. Então a gente precisa praticar. Então vamos lá. Então o item que nos coube tem as citações, né? Sabeis os mandamentos. Não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém. Honrai a vosso pai e vossa mãe. Olha a importância deste mandamento. Marcos, Lucas e Mateus o anotaram nos seus evangelhos. Só João, né, dos evangelistas que não anotou esse mandamento. Então, é importantíssimo, né? Eles acharam por bem colocar, porque realmente nós precisamos aprender a sermos piedosos com os nossos pais. E no item número 2, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Está no Decálogo, né? Em Êxodo, no Velho Testamento, capítulo 20, versículo 12. Mas nós já não vivemos na terra? Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará? Aí a gente fica pensando. E lá no item 4, que também me coube, né? Nós colocamos isso aqui. É do Evangelho, tá? Ao verificar-se o advento de Jesus, eles já tinham mais desenvolvido as suas ideias. Então, naquela época, eles falam que Deus, né, falou com Moisés, mas a gente sabe que foi através da sua mediunidade, da escrita direta, mas que não cabe a gente falar isso hoje aqui. Naquela época, Deus não podia prometer aos hebreus, lá na terra de Moisés, um mundo celestial, porque eles não acreditavam ainda. Eles eram muito materialistas. Então eles acreditavam muito na terra prometida.
Aí, com a vinda de Jesus, a humanidade, nós, né, gente? Porque eu acredito que nós vivemos lá na época que jogamos pedra na cruz também, viu? Vivemos na época de Moisés, éramos olho por olho, dente por dente, é a lei do mais forte, do bateu, levou, né? Nós vivemos lá porque somos nós que estamos evoluindo. É a humanidade, somos nós. Nós já vivemos lá na época de Moisés, vivemos na época do Cristo e graças a Deus estamos aqui hoje com o Consolador prometido. Isso é uma glória para todos nós, né? Então, olha que legal. Chegada a ocasião de receberem alimentação menos grosseira, essa alimentação aqui não é a comida da boca, viu? Alimentação da alma. Jesus já podia falar com eles de um modo mais expansivo, mais profundo. Então, o mesmo Jesus os inicia na vida espiritual dizendo: meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Lá e não na terra é que recebereis a recompensa das suas obras. Então não é aqui que nós vamos receber a recompensa das nossas boas obras. Não é na terra. Mas nós já podemos, se tivermos boas obras, indo fazendo a nossa poupança, não podemos? Para a hora que a gente desencarnar, a gente merecer da espiritualidade um aconchego, um colo, um carinho. E quando nós formos reencarnar, porque nós vamos reencarnar N vezes, tantas quantas vezes forem necessárias, a gente já mereça, talvez, a terra regenerada. Então a gente tem que ir fazendo a nossa poupancinha para a gente merecer coisa melhor, né? Assim, a terra prometida deixa de ser material, transformando-se numa pátria celeste. Então, Jesus, aquela época, quando Moisés recebeu o decálogo, veio assim, né? Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Mas, na verdade, Jesus veio e trocou em miúdos porque a humanidade já evoluiu. Nós crescemos, graças a Deus. Aí vem o Espiritismo e fala tanta coisa linda para nós a respeito disso, né? Nos ensina que nós podemos estar na terra, mas tocando o céu com o nosso coração, quando a gente pratica as boas obras. Então, depende de nós. O que é piedade? É exercer amor e respeito por alguém, se compadecer com o sofrimento alheio, ser misericordioso. Fácil, não é? Então, o que é piedade filial? É juntar tudo isso e fazer com os nossos pais. Ter amor e respeito pelos nossos pais, se compadecendo com o seu sofrimento e sendo misericordioso com as suas falhas. Viu a lição que a Débora leu do Pão Nosso? A má vontade gera sombra. E quantos de nós temos essa má vontade com os nossos pais? E se nós assim fazemos, nós estamos criando sombra em torno de nós. A boa vontade gera a luz. Então, quando a gente tiver boa vontade para com os nossos pais, nós estaremos envoltos numa luz que vem da espiritualidade. E quando a gente tem má vontade para com eles, nós estamos envoltos em sombras. Aí, no item 3 do Evangelho, o mandamento honrai vosso pai e vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo. E né, gente? Quando a gente ama o nosso pai e a nossa mãe, nós estamos fazendo uma caridade de amor ao próximo, porque o papai e a mamãe é o nosso próximo mais próximo. É aquele que está ali do nosso ladinho. É aquele a quem devemos a nossa vida, a nossa existência. É maravilhoso pensar nisso. Quando a gente, por exemplo, quando nós temos a certeza
que pelo menos esse mandamento nós estamos conseguindo praticar já nessa existência. Isso é muito bom. Quando nós amamos os nossos pais. Quando a gente ama o nosso próximo mais próximo, né? Então, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e sua mãe. Se eu não amo nem o papai nem a mamãe, como que eu vou amar o outro? Como que eu vou amar o meu amigo? E Jesus que manda amar até os inimigos? Como que eu vou fazer? Se eu ainda não consegui nem amar meus pais que me deram a vida? Como é que eu vou amar o meu próximo, amar o meu inimigo como manda Jesus no Evangelho? Fica mais difícil. Então vamos começar esse exercício, aquele que não conseguiu amar o papai e a mamãe. Tem muitos filhos que acham os pais quadrados, retrógrados. Você tem o pai que você merece. E o pai tem o filho que merece. Então nada está em desacordo. Está tudo certo diante de Deus, o nosso Pai, a quem devemos honrar com excelência. Até um degrau acima do amor que nós dedicamos aos nossos pais materiais, nós precisamos amar a Deus, que é o nosso Pai, é o Pai de todos, né? Então, o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar, por essa forma, que ao amor devem se juntar o respeito, as atenções, a submissão, a indulgência. Essa é uma palavrinha aqui que está tão esquecida. Eu fui falar sobre a indulgência numa casa espírita e tinha alguém na plateia, e é natural que seja assim. Achei bacana da parte dele. Perguntou para mim. Nossa, indulgência, eu nunca tinha visto falar essa palavra. Achei maravilhoso. E eu fui falar exatamente sobre a indulgência. Então, é uma palavra que está bem esquecida, né? O que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Então, com os nossos pais, achei bacana isso aqui, ó. É de Henry Becker, é um pastor protestante. Ele escreveu: cada ato generoso é um degrau acima em direção ao céu. Para nós, como a gente sabe que o céu não é um lugar circunscrito, então as nossas ações generosas é um degrau acima na nossa evolução espiritual. Rumo ao céu, que um dia, assim como Jesus, nós tocaremos, né? Que é o mundo celeste, onde Jesus habita, onde Jesus vive com ele os espíritos crísticos, que para nós, governador da terra é Jesus, mas existem outros Cristos, né? E nós vamos chegar lá. Então nós precisamos, com o nosso carinho, com o nosso respeito, com a nossa atenção e submissão aos nossos pais, subir esse degrau. E isso é um exercício que a gente precisa fazer todos os dias da nossa existência presente. Porque estarmos aqui reencarnados é uma dádiva de Deus. Grandiosa. Muito grandiosa. E às vezes a gente desperdiça uma existência inteira de 50, 60, 70 anos. Só estamos ocupando um espaço aqui no planeta Terra. Nós viemos para enfeitar o planeta. Então nós precisamos de pensar e repensar a respeito disso. Então vamos continuar. Sem amor, respeito no cotidiano das famílias, a sociedade está fadada à ruína, gente. O que vocês acham disso? É uma verdade? Nós já estamos vivendo essa ruína. Infelizmente. Então, se falta amor, respeito,
no dia a dia das nossas famílias, nós estamos fadados a pertencermos a uma sociedade arruinada, decadente. Há filhos que levam seus pais para um asilo ou casas de repouso e aí os abandonam até a morte, até que a morte os leve. Olha isso, gente. É uma verdade? Infelizmente, é. Filhos abastados não aceitam prover o sustento de pais empobrecidos. Falta de piedade, falta de amor, de respeito, de submissão, de carinho, de gratidão às pessoas que os colocaram no mundo. Nisso tudo, uma certeza. Há muitas feridas abertas nas relações familiares que não cicatrizam por falta de diálogo, não é verdade? Falta de amor, de perdão, de misericórdia, de fé, de compreensão e do firme propósito de resgatar os laços familiares. As pessoas não estão ligando mais para isso. Está perdendo valor. As pessoas não enxergam mais os pais com respeito. Tem gente que fala que eu sou amigo do meu filho. Bacana, mas não é isso aí não. Eu sou o pai do meu filho. Porque com um amigo às vezes a gente perde o respeito, né? Então nunca diga isso. Ah, eu não faço isso porque eu sou amigo do meu filho. Seja pai do seu filho. Eduque o seu filho. Ensine os valores. Porque nós seguimos muito o exemplo dos nossos pais. Não é assim que funciona? Eu sou de uma geração da década de 50. Naquela época, amarrava-se cachorro com linguiça. Mas o respeito que a gente tinha pelo papai e pela mamãe era coisa que não se vê hoje. É muito raro. É muito raro. Porque os pais estão se livrando também das suas responsabilidades de pai e de mãe e sendo amigo dos filhos. A amizade é para amigos. Terceirizando, né? Terceirizando. Leva os filhos para a escola e acha que lá é que tem que educar. O professor, a educação começa lá dentro do nosso lar. A educação começa no berço, né? A escola vai ajudar sim, mas é no intelecto da criança. Moral se aprende em casa. E a época em que eu fui criança, né? Bastava um olhar do meu pai. A gente entendia. Hoje o pai pode olhar, pode falar. Que filho, ó. Não é assim que funciona. Aí a gente sabe que a humanidade está evoluindo. Mas junto com esta evolução, está se degradando. Porque não está tendo assim essa junção de valores. Infelizmente, né? Então, esses valores que a Sagrada Família deixou para nós. A Igreja Católica, a quem eu tenho muito respeito, é que fala muito na Sagrada Família. E todos nós sabemos quem é a Sagrada Família, né? É Jesus, José e Maria. Que nós podemos, Jesus é nosso exemplo, nosso guia e modelo, e José e Maria, que são os pais, também podem ser um exemplo para todos nós que também somos pais. Todos nós queríamos ter um filho como Jesus, né? José e Maria mereceram esse filho perfeito. Nós ainda merecemos os filhos que nós temos. E cabe a nós a responsabilidade de torná-los, de fazê-los homens de bem. E cabe a eles nos respeitar, nos amar. Sem que a gente... não precisa bater no filho, né, gente? Hoje não precisa bater. Na minha época batia, né? Educava a gente com uma varinha de café. Porque eu nasci e fui criada na roça.
pais pobres. Até hoje a gente é pobre, mas graças a Deus a gente vai evoluindo, né? Mas a educação na minha casa, nós somos 7 irmãos. Somos porque ainda estão todos vivos, graças a Deus. E eu sou a caçula. Imagina a mais velha, né? Tá quase desencarnando. Tá quase. Então ainda sou do tempo que chamava de tata, né? E eu, hoje com 67 anos, não tenho vergonha de falar a minha idade. Eu ainda chamo a minha irmã mais velha de tata e tenho o maior respeito por ela, porque nós não temos mais papai e mamãe. Desencarnaram, mas deixaram para nós uma educação, um respeito, que nós somos 7 filhos, que quando a gente se encontra, é só alegria. Mas sabe por quê? Porque papai não deixou herança material. Viu? Porque quando se tem herança material, e os pais vão embora, aí o bicho pega. Então, a herança que papai e mamãe deixou para nós, seus 7 filhos, eu falo que eles são 7 filhos do Ferreira, né? Foi o respeito e a educação que todos nós temos. Estudo, os que quiseram estudar, os que não quiseram, porque naquela época os pais não obrigavam os filhos a nada, né? Mas todos nós somos pessoas de bem, procurando acertar. É claro que a gente erra também, né? Mas a gente se ama acima de tudo. E porque a gente ama, e porque nós tivemos muito respeito pelos nossos pais, quando eles partiram, ninguém se esvaiu em lágrimas. Porque a gente sabe que os nossos pais estão bem. Quando a gente se encontra, nós falamos deles como se eles estivessem conosco, como se eles estivessem vivos, e eles estão. Então a gente ri, faz graça, faz piada, lembra do papai, lembra da mamãe com muita alegria. Porque eles nos deixaram um legado que ninguém tira da gente, que é a educação e o respeito. Tá? Eu já falei demais de mim, né? Então, não estou querendo me comparar à Sagrada Família, mas a minha família também tem uma excelência, viu, gente? E eu sei que a família de muitos de vocês aqui também tem. Mas por que falar em deveres dos filhos em pleno século XXI, gente? Se, na época de Moisés, ele já escreveu isso, né? Há mais de 3.500 anos. Moisés, pela sua mediunidade, escreveu para a gente honrar pai e mãe, que a gente, né, mereceria a terra mais aprimorada. Nesse mandamento, encontramos a importância da família. A família é a unidade mais básica da vida. Os mandamentos de Deus revelam que a unidade familiar é desígnio divino, gente. Não foi invenção do homem, a unidade familiar. Foi ele quem pensou nisso, foi ele. Foi Deus quem pensou na família, quando ele criou o homem e a mulher, né? A família não é produto da evolução de uma etapa do desenvolvimento humano. Em vez disso, ela está lá desde o início da humanidade, existem as famílias. Então não foi invenção, não é de uma etapa do desenvolvimento da humanidade, do povo da Terra. Isso é desde que o mundo é mundo, que existem as famílias. E desde aquela época, existem as famílias tortas, né? As famílias que caminham nos preceitos de Jesus. Existe de tudo, porque cada um está num patamar evolutivo. Estamos aqui para evoluir, estamos juntos, né? O apóstolo Paulo afirma em Timóteo 3, 1, 5, que a desobediência aos pais será uma característica dos últimos dias. Barbaridade. Então, diante de tanta desobediência, acho que estamos mesmo nos últimos dias. Porque a Terra, eu acho que todo mundo que vem aqui à frente fala disso, né? Está passando por uma transição. Nós estamos saindo de um mundo de provas e de expiações para um mundo regenerado. Então, uma característica dos últimos dias, tudo está de cabeça para baixo. Parece que cada vez mais.
estamos vivendo esse caos. Porque merecemos viver. Tem nada errado não, né? Portanto, cabe aos pais o dever de ensinar seus filhos a respeitá-los e a honrá-los, numa aplicação contínua. Dessa forma, quem se beneficia é uma sociedade permeada de filhos respeitosos e educados. Futuramente, né, nós teremos, se Deus quiser, uma sociedade com filhos respeitosos e educados. Sem menosprezar os filhos que são educados. Nós temos hoje muito jovem mal educado. E adulto também. Porque os valores estão se perdendo. Porque os pais estão deixando para os filhos escolherem a religião quando tiverem uma idade. Gente, tragam os filhos para a casa espírita, viu? Levem os filhos para a evangelização. Seja na casa espírita, seja na católica, onde for. Escola de jovem, escola de criança, onde o filho vai aprender com propriedade esse amor, essa honra que ele deve aos pais. Então, esse negócio de não trazer os filhos à casa espírita, deixar para ele escolher a religião dele, isso aí vai dar muito prejuízo mais para frente. Então a gente precisa, né, de fazer a nossa parte. Por fim, a obediência a este mandamento é semelhante a Cristo, o nosso exemplo maior, que se submeteu à autoridade de seus pais José e Maria, e que acima de tudo e de todos, honrou ao seu Pai Celestial até o fim. Que filho! Que coisa linda! Quando a gente pensa em Jesus, né? E José e Maria, seus pais. Jesus entrou na história da humanidade pela família, gente. Não é? Foi o primeiro resgate que ele fez. Ele veio para fazer esse resgate. Fazem 2023 anos e nós ainda não conseguimos. O Espiritismo veio para ajudar a gente a resgatar as famílias. Viveu ali como um bom filho, um filho exemplar. Era rico? Não. Tinha herança? Né? Filho de carpinteiro. Mas o amor e o respeito que ele tinha pelos seus genitores era fenomenal. Como é lindo ver filhos que honram seus pais. Não é, gente? Gostoso a gente ver? Aqueles filhos carinhosos, que vê o pai doente, vai lá, dá um abraço, faz um carinho. É muito lindo isso. E graças a Deus, a gente pode falar que a gente vive com filhos assim, né? A honra aponta para afeto, respeito, carinho, atenção, cuidado, zelo. Isso aqui é honrar, viu, gente? É zelar, respeitar, ter carinho, atenção, cuidado, zelar pelo nosso pai e pela nossa mãe. Honra fala de filhos, mesmo que adultos, casados, dão uma escapada para visitar, conversar, tomar um café com seus pais. Nós estamos fazendo isso? Se não estamos, é tempo de fazer. Eu tô, toda vez que não tem em casa, eu vou lá na minha mãe. Aproveitador você. Vai almoçar, né? Então, gente, olha que coisa linda. Visitar o nosso pai, não importa, mas às vezes tem esposa e vice-versa que não aceita que o marido vai na casa dos pais. Que corta o relacionamento do marido com os pais e vice-versa. O mesmo jeito que tem esposa assim, castradora, tem maridos castradores também, que corta o relacionamento do filho ou da filha com seus pais. Isso é danoso, penoso e vai ser cobrado por isso, né? Ouvido atento, coração aberto, abraço fácil, conselho sábio. Porque às vezes nossos pais também precisam de conselho. Gente, são seres humanos que erram. Mas temos que ter assim... Me fugiu a palavra. Nossos pais falham? Claro que falham. Mas precisamos compreender que nós estamos todos no mesmo barco.
E quando eles falharem, vamos dar conselho sábio, ajudá-los na resolução dessa falha, né? O mandamento da honra aos pais deve perdurar até o último dia de nossas vidas, mesmo filhos na idade adulta. Porque para nós, pais, nossos filhos não crescem, são nossos meninos, nossas crianças, nossos filhotes. Então, é muito bom quando a gente tem esses filhos que vêm com esse coração aberto, com esse abraço fácil. Quantos pais gostariam de um abraço do filho e não recebem? Deve ser muito triste. Estamos terminando, viu, gente? No item 3, cabe-nos esclarecer que o próprio Evangelho nos ensina que pais não são somente os biológicos, gente. Olha que lindo isso aqui, né? Mas também aqueles que, por diferentes circunstâncias, assumiram o papel de pai ou mãe, dando todo o amparo e afeto para aquele que tomou como filho, sendo isso um exemplo de caridade sem igual. A caridade por excelência. Quando a gente pega uma criança, né? Quando a gente adota um filho. Quando a gente fala em adotar filho, não precisa só adotar verdadeiramente. É quando a gente vai lá, pega o filho, traz para nós, registra o nosso nome. Mas tem outro jeito de adotar filho. A gente ajudar uma criança, indefinidamente, sempre que aquela criança precisar. Porque às vezes a criança tem o pai, tem a mãe, mas não tem condições. Então vamos ser um pouco pai e mãe dessas crianças que não tem afeto, não tem carinho. Tem lar, mas não tem. Tem casa, mas não tem lar. A gente pode adotar uma criança assim também, né? E para a gente refletir, eu coloquei assim: os pais não são eternos. Então quem tem papai vivo, mamãe viva, acamado ou não, nota 1000 ou nota 2, vamos pensar nisso. Ligue para eles, visite-os, leve os netos para visitá-los, ria com eles, abrace, deixe eles falarem e contarem suas histórias repetidas. Tem filho que chega na casa do pai, o pai vai contar: ai, o senhor já me falou isso? Quantas vezes o senhor me fala? Gente, vamos ter paciência. Vamos ouvir tantas vezes quantas forem necessárias. Leve os doces e comidas favoritas deles, a menos que eles sejam diabéticos e não possa comer. Aí se a gente levar, nós estamos querendo matar o velho, né? Então leve os doces e comidas favoritas deles. Trate-os com respeito, paciência e muito carinho. Amanhã pode ser muito tarde. E eu conheço muita gente que o amanhã ficou tarde demais. Porque não fizeram aquilo que poderiam ter feito no tempo real. E o amanhã vai ser um velho também. Isso, Marão. Realmente, todos nós que hoje somos filhos e somos jovens, seremos velhos amanhã. A menos que a gente morra. E ninguém está querendo morrer não, né? Acho que todo mundo está querendo viver. Então, se vamos viver, se queremos viver, vamos fazer certo. Vamos praticar as boas obras. Vamos honrar, vamos amar o nosso pai e a nossa mãe, respeitar. Isso é tão bom quando o pai e a mãe da gente desencarna e a gente não tem o coração peludo. Aí, se acontece do pai e a mãe desencarnar e você tem o coração peludo porque você não fez aquilo que você devia fazer, aí você chora. Aí você reclama: ai, se eu tivesse mais 5 minutos com meu pai. Você teve uma vida inteira e você não fez o que precisava ser feito. Agora não reclama. Espera que você vai colher o fruto da sua semeadura. E isso é fatal. Não é coisa de espiritismo. É lei. Lei de causa e efeito. Então eu coloquei isso aqui só para a gente pensar. Ó. Paz é o que precisam aqueles que perturbam o mundo, né? Aquele que tem má vontade, aquele que cria sombra ao seu redor. Ajude-os, pois,
para eles é difícil achar o caminho. Gente, essas pessoas que têm a má vontade com os pais precisam de ajuda muitas vezes. Às vezes precisavam ouvir uma dala qualquer falar alguma coisa e tocar o coração. Porque por menos que fique, sempre uma impressãozinha a gente causa no coração das pessoas. E essa impressão pode ser a salvação da lavoura. Aquele que tiver papai e mamãe em casa, chega em casa hoje, abrace-o. Tenha vergonha, não tem gente que tem vergonha de abraçar o pai. Abraçar a mãe, dar um beijo. Não tenha vergonha, gente. Ame-os incondicionalmente. Faça a sua parte, para você não ser cobrado amanhã. Não é? Então, para essas pessoas que têm má vontade, que faz sombra ao seu redor, falta-lhes a luz que tens contigo. Eu acredito que todos nós, por mínima que seja, temos luz. Nem que seja a fagulha de um fósforo quase apagando, mas nós temos uma luz. E para que essa luz cresça, nós precisamos fazer a nossa parte. Vamos praticar as boas obras. Vamos amar os nossos pais. E aqueles que os pais já desencarnaram e que porventura não tenham honrado e amado, faça uma prece para eles hoje. Ofereça gratidão, ofereça carinho, peça perdão, porque tenho a certeza, eles vão ouvir e vão se felicitar com isso. E aqueles que têm o pai vivo, ame-os ainda hoje. Ligue, abrace, fale, pai, mãe, eu amo vocês. E eu amo vocês. Um beijo. Muito obrigada.